24 horas, mais um homicídio registrado na cidade de Pacajus, desta vez na zona rural do município, precisamente na localidade de Curimatã, conhecido aqui como assentamento Mulambal. Você já observa lá na frente o corpo da vítima, identificado como José Irã Guedes da Silva, de 41 anos. Segundo informações, a gente conversando com populares, conversamos também com a polícia que está atendendo a ocorrência. O mesmo era agricultor, o mesmo estava jogando com os colegas. E logo quando ele saiu desse jogo, aconteceu uma discussão e acabou o mesmo, como você está vendo aí no chão. A gente já observa a arma usada nesse crime, uma faca toda suja de sangue, o chinelo do seu José Irã Guedes da Silva, que teve sua vida ceifada na noite deste sábado, aqui em Curimatã, zona rural de Pacajus. Infelizmente, um lugar onde as pessoas, até mesmo as pessoas mais velhas, procuram para ter mais sossego. E, infelizmente, a criminalidade também está tomando conta dessa zona rural. Eu conversar aqui com moradores. Oi, o senhor conhecia a vítima? Conheço. Realmente eu sou. Eu tenho um neto, tenho uma filha com um filho dele aí. Mas o que eu tenho a dizer para a reportagem aqui, esse rapaz ele só trabalhava para a família. Só o que ele fazia era trabalhar e beber uma cachaça no final de semana. Outra coisa ele não tinha. E a respeito da pessoa que foi, lesionou ele aí, é realmente um covarde. Já vem foragido lá de Piauí para cá, já vem. Ninguém gosta dele daqui na área, todo dia ele passa ninguém gosta dele. E aí foi uma covardia, porque ele se discutiu por causa de duas pedras de uma rifa, de um jogo, de um baralho. Uma diversão que acabou, infelizmente, na morte do seu José Irã. Mas é uma covardia. O cara chega para conversar, quando o cara vai, o cara tá no bar, chama o cara para vir conversar, que não dá uma chance de conversar, de se defender. Já chega, quando o cara para, já é fracão do cara, sem nenhuma legítima defesa. É um covarde, é um safado. Agora, eu acho mais fraqueza do irmão dele, que derrubou o cara, o enfrentou aí, não eliminou ele. Deus defenda, se fosse um irmão, eu tinha eliminado ele, logo era aí. A população, é isso que a gente quer relatar, que a população até ainda quis lixar o mesmo, mas logo a polícia chegou. Deu sorte para ele, porque se você sair daqui da região aqui até final de Cavalaria, perguntando quem é o agressor, realmente é zero, a nota é zero. Não tem nota, não tem zero. Agora o rapaz aí, se perguntar daqui até Pacajus, é um trabalhador. O senhor também conhecia a vítima? Sim, gente boa. Não tem palavra não, palavra. Tem palavra não. Não tem palavra. A gente vê as pessoas conhecidas do seu José Irã emocionada, e é o que nem esse senhor estava relatando pra gente. O acusado, conhecido como José Senhor, todo mundo já conhece aqui como o terror aqui da zona rural. Infelizmente, segundo as pessoas que conversam com a gente, ele não é daqui, veio, não tem família por aqui e, infelizmente, está tirando o sossego dessa população. E é a indignação dos moradores contra o acusado que tirou a vida do seu José Irã. E, segundo os policiais, logo quando ele tirou a vida do seu José Irã, o mesmo foi encaminhado para o hospital aqui de Pacajus com ferimentos leves. A gente observa o local do crime, um campo de futebol. Vale se ressaltar que aqui não estava acontecendo nenhum jogo, estava em um bar jogando, e logo quando ele saiu para vir para casa, eles se encontraram aqui onde aconteceu o crime. É muita gente aqui no local. O irmão da vítima se encontra aqui. Ô, seu Antônio Guedes, o que é que o senhor pode passar para a gente de informação a respeito do homicídio como vítima, o irmão do senhor? É que eu estou sabendo que eles discutiram por causa de um jogo de baralho. Aí meu irmão estava vindo, aí encontrou com ele. Aí ele chamou meu irmão como se fosse para conversar e furou meu irmão. Aí o outro irmão meu tentou impedir, mas não teve jeito mais. Já tinha furado. Aí ele caiu praticamente sem vida já. Ele morava aqui mesmo nas proximidades? Mora por aqui perto mesmo.
Era casado, trabalhava, como era a vida dele? Pai era um rapaz trabalhador, como todo mundo aqui conhece. Ele trabalhava de segunda a sábado, às vezes até no domingo também trabalhava. Pai de 2 filhos. A esposa está em casa, não está muito bem, que sabe como é a situação da mãe, a esposa quando sabe de uma situação dessa. Está lá. E minha mãe também está em casa muito mal também. Infelizmente, o crime tomando conta até mesmo da zona rural. Infelizmente, essa é a realidade. Ninguém pode fazer. O que a gente pode fazer, ninguém faz. Porque isso aí era para a gente ter feito a justiça, era na hora também, ter matado esse elemento também logo. Isso aí não é a primeira vez que ele faz isso com ninguém, não. Várias pessoas aqui já correu com medo dele, com ele com faca aqui no pessoal também. Ele é conhecido, acusado como José Senhor, é isso? Aqui a gente só conhece ele por isso, por esse nome. O nome dele ninguém sabe não. Então aqui ele já é conhecido da população como o terror daqui. Terror daqui. Outro irmão meu também uma vez escapou de morrer também, que ele correu atrás de outro irmão meu com a faca também. Outra vez, jogando baralho na casa de um senhor, quis bater no cara dentro de casa também. Na casa do cara quis bater no cara. Ele está por aqui foragido. Ele veio de São Paulo, foragido. A senhora conhece ele? Ele está com pouco tempo que ele chegou aqui perto de nós, mas é um terror aqui no meio da gente. Ele não presta, não. Ele só prestava, era morto. Cortado bem miudinho. E botar dentro de uma coivara de fogo, ele ainda não pegava fogo. Então... Ele ainda não queimava. Ele só trata de fazer mal ao próximo, ele não tem vizinho. Ele já vem esse tempo todo de terror, ficou aqui no meio da gente, mas aqui ele não tinha amizade com ninguém. Ele era um desamizade com todo mundo. Ele só tratava de fazer mal ao próximo. Era isso que ele fazia. Ele andava chamando, quando ele estava se dando bem com a pessoa, o primeiro nome que ele achava de chamar as pessoas, os outros amigos dele eram de corno. Aí quem era que achava bom? Aí por isso ele não tinha amizade com ninguém. Porque todo mundo ele chamava de corno. Todos os homens amigos que diziam que era dele, ele chamava de corno. As mulheres dos outros para ele não prestava. Tudo era mulher solteira. Ele não presta não, ele merece ser queimado. Ele merece virar torrão. Então o José Senhor aqui acaba que tirando o sossego da população que mora aqui. Todo mundo, do grande, do pequeno, do velho, do novo, de todo mundo. Ele aqui ele não tem vizinhança com ninguém. Ninguém mesmo. Vocês que moram aqui já na zona rural, um lugar tranquilo, infelizmente... Chegou ele por modo de tirar a vida de um pai de família tão trabalhador, um menino de família, um menino esperto, um menino que vivia do trabalho dele. Um menino que vazia do trabalho dele por discutir de um jogo, de um baralho, ele tira a vida de um pai de família, de um homem trabalhador, um cidadão, viu? Um agricultor, meu primo. Um pai de família, um homem de responsabilidade, respeitar o grande, o pequeno, todo mundo ele aqui. Ele nascido e criado aqui no meio de nós, ninguém nunca teve uma pequena queixa dele. E ele, por pouco tempo que chegou no meio da gente, todo mundo já tinha raiva dele. Das informações que a gente tem passada pelos policiais que se encontram aqui no local, é que ele foi preso. Pelo menos vocês já vão ter um pouco de sossego. É bom que ele não escape. E se ele escapar, ele não voltar pra cá. Mas nunca na vida dele. Então, porque ele, logo quando ele tirou a vida da vítima, ele ainda foi espancado, é isso? Era pra ele ter morrido também na hora. Era pra ele ter morrido, não era pra ele ter ido pra cadeia, pro hospital não. O hospital dele era pra ser o cemitério, a cidade de pé junto. Obrigada, tá aí. É a população indignada com a criminalidade aqui na zona rural. Olha, neste exato momento você observa que a gente está no hospital onde o acusado foi encaminhado. Ele agora vai ser encaminhado possivelmente para o JF em Fortaleza. Não temos ainda a informação certa. Muita gente aqui, inclusive familiares da vítima, do seu José Iranguedes da Silva, que foi morto na zona rural, precisamente na localidade de Curimatã. Você observa agora o mesmo sendo removido aqui do hospital de Pacajus. Esse senhor, conhecido José Senhor, lá na comunidade de Curimatã, é um terror. Segundo as pessoas, ele não é de lá, estava morando lá há pouco tempo, aterrorizando aquela população.
A ambulância saindo agora aqui do hospital, a polícia que também se encontrava aqui no hospital saindo, vale se ressaltar, esse acusado que você vê nas imagens, conhecido como José Senhor, chamou mesmo para conversar e essa conversa, infelizmente, foi tirar a vida do seu José Irã da Silva, de 41 anos de idade.